Até que ponto um ser humano é capaz de praticar a pura essência do mal contra os seus semelhantes em defesa dos seus próprios interesses? O quanto um ser humano é capaz de prejudicar conscientemente e intencionalmente outras pessoas para que o seu ego permaneça intacto? Eu tenho certeza que esse vídeo vai mudar a sua visão sobre esses limites. Uma carta de 3 páginas escrita em outubro do ano passado e de próprio punho por uma das mulheres mais injustiçadas da história desse país veio a público agora. Débora Rodrigues dos Santos é a mulher que escreveu com batom a frase "perdeu mané", dita anteriormente pelo ministro Barroso, em uma estátua na Praça dos Três Poderes em Brasília. De acordo com a legislação brasileira, mais especificamente o Código Penal, Débora sequer poderia ser enquadrada nos artigos que tratam de dano à coisa alheia, ou ao patrimônio da União, ou ainda a alguma coisa tombada pelo seu valor histórico, pois todos eles trazem os verbos destruir, inutilizar ou deteriorar, algo que não foi feito por ela com o batom, pois a pichação foi removida depois com sabão neutro. Só que Moraes não apenas utilizou a criatividade para enquadrá-la nesse crime, e pior, afirmando que foi praticado com violência à pessoa ou grave ameaça, que é um agravante de acordo com o Código Penal, como ainda utilizou-se de narrativas delirantes e intencionalmente criadas para atribuir a ela os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Por sinal, essa associação criminosa armada foi justificada pelo ministro Flávio Dino com uma suposição absurda no julgamento da denúncia da PGR contra Bolsonaro e outros 7. Lembro que muitos dos participantes eram policiais e membros das Forças Armadas. E estes, não há dúvida, esses só andam armados. Então, se havia, como de fato havia, inequivocamente, no conjunto de atos, a presença de integrantes das forças policiais e das Forças Armadas, não há dúvida, estavam armados. Pois é, para os ministros, as suas próprias suposições têm o mesmo valor que provas concretas, enquanto provas concretas, se obtidas contra os seus aliados, não têm valor nenhum, como tem acontecido até hoje com a Lava Jato, cujos réus confessos estão tendo um a um os seus processos anulados. Não menos importante, precisamos comparar também as decisões de agora com as punições aplicadas àqueles que praticaram atos parecidos no passado. Os manifestantes do MTST que invadiram a Câmara em 2006, vandalizaram o prédio e agrediram seguranças, não foram condenados à prisão. Os integrantes do MST que invadiram, vandalizaram e saquearam uma fazenda em 2009, fazendo uso de arma de fogo, inclusive, foram recém-inocentados pela justiça. Os participantes da manifestação que resultou em incêndios criminosos em Brasília em 2017 não foram condenados à prisão. O cidadão que incendiou a estátua de Borba Gato foi condenado inicialmente a 3 anos em regime aberto, mas teve sua pena convertida em prestação de serviços comunitários. Diante de tudo isso, não restam dúvidas de que a pena de 14 anos de prisão estipulada até o momento por Alexandre de Moraes e Flávio Dino não tem a menor base legal. Mas agora eu quero ir além do meio jurídico. Eu quero falar sobre o lado humano que deveria existir em Moraes. Como o próprio ministro Fux disse nessa terça-feira, por baixo da toga de um ministro, bate um coração de um homem. Os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Mas esse não é o caso de Alexandre de Moraes. Mesmo sabendo que isso é absolutamente ilegal, Moraes mantém Débora dos Santos presa preventivamente há mais de 2 anos. Mesmo sabendo que foi ele quem criou as narrativas delirantes para atribuir a ela os crimes pelos quais ela está sendo julgada, ele insiste em manter essa prisão. Como se não bastasse, em outubro do ano passado, ele recebeu essa carta de 3 páginas, escrita de próprio punho por Débora, onde ela aceita se humilhar aos pés do ministro para que tenha a chance de voltar ao convívio dos seus filhos. No texto, Débora fala: "Excelentíssimo ministro doutor Alexandre de Moraes, que esta o encontre com saúde e paz. Me chamo Débora e venho através desta carta me comunicar amistosamente com Vossa Excelência. Não sei ao certo como dirigir as palavras a alguém de cargo tão importante, portanto peço que o doutor desconsidere eventuais erros." Ela segue dizendo: "Sou uma mulher cristã, tenho 39 anos, trabalho desde os meus 14 anos de idade. Sou esposa do Newton e tenho 2 filhos, o Caio, de 10 anos, e o Rafael, de 8 anos, que são meu coração batendo fora do peito." Ela explica então que foi a Brasília, que escreveu a frase na estátua, mas que se arrepende disso, chamando inclusive o próprio ato de desprezível, diz que não fazia ideia da importância e do valor daquela estátua e deixa muito claro que ela não entrou em nenhum dos prédios. Ela permaneceu
aconteceu apenas na Praça dos Três Poderes. Veja só o que ela escreveu também. Me arrependo deste ato amargamente, pois causou separação entre eu e meus filhinhos. Neste período de 1 ano e 7 meses de reclusão, lembrando que a carta foi escrita em outubro do ano passado, eu perdi muito mais do que a minha liberdade. Perdi a chance de ajudar o Rafinha na alfabetização, não o vi fazer a troca dos dentinhos de leite, perdi 2 anos letivos dos meus filhos e momentos que nunca mais voltarão. Meus filhos estão sofrendo muito, choram todos os dias por minha ausência, passam por psicólogos a fim de ajudá-los a organizar os sentimentos dessa situação. Um castigo e uma culpa que vou lamentar enquanto eu viver. Ela deixa claro ainda que nunca teve a intenção de ferir o Estado Democrático de Direito, pede perdão ao ministro e termina escrevendo: o que mais almejo é ter minha vida pacata e simples de volta e ao lado da minha família. Termino essa carta na esperança de que essa demonstração sincera do meu arrependimento possa ser levada em consideração por Vossa Excelência. Deus o abençoe. Pois é, mesmo sabendo que a prisão preventiva de Débora e a condenação que impôs a ela são absolutamente ilegais, Alexandre de Moraes ainda assim votou pela condenação dessa mãe a 14 anos de prisão. Mesmo tendo recebido essa carta, Alexandre de Moraes ainda debochou covardemente de Débora nessa última terça-feira. De pessoas que estavam passeando, estavam com batom. E foram lá passar um batonzinho só na estátua. Mas, ao contrário de Alexandre de Moraes, uma cidadã de bem, em especial uma mãe, está disposta a fazer qualquer coisa para ter os seus filhos de volta. Mesmo já tendo 2 votos pela sua condenação e mesmo recebendo esse deboche, esse escárnio de Alexandre de Moraes, Débora tenta agora, através de um vídeo, ser inocentada pelos outros 3 ministros da primeira turma, que é onde ela está sendo julgada. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, e essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, Excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa por me emocionar. À vontade. Todos sabemos que muitas pessoas fizeram muitas coisas erradas naquele episódio de 8 de janeiro. Agora, não restam dúvidas de que Débora não é uma delas. Não restam dúvidas de que Débora é uma das pessoas que estão sendo completamente injustiçadas por essa perseguição política. Ao senhor ministro Alexandre de Moraes, fica o recado de que nós não desistiremos de lutar por penas justas e proporcionais. Nós não desistiremos de lutar por justiça. A você que assistiu até aqui, eu peço agora ajuda para compartilhar esse vídeo para que o caso da Débora tenha a maior visibilidade possível. Afinal, o julgamento dela está em andamento, então esse é o momento de salvá-la.
Mas não pense que as aberrações vindas do STF, que eu tenho para mostrar nesse vídeo, acabaram. Em uma matéria publicada no O Globo no final da tarde de ontem, Vera Magalhães afirma que os ministros do STF já anteciparam que a Suprema Corte derrubaria um perdão a Jair Bolsonaro caso viesse a ser aprovado. Não menos absurdo, hoje a coluna de Igor Gadelha no Metrópolis revelou que, na surdina, Alexandre de Moraes ordenou que a investigação contra Kassab, o presidente do PSD, volte para o STF, onde estará novamente sob a relatoria do próprio Moraes. O movimento do ministro acontece apenas alguns dias depois de Bolsonaro ter dito que Kassab já havia confirmado que apoiaria o projeto de anistia aos presos políticos do 8 de janeiro no Congresso Nacional. Com isso, Moraes tem agora em mãos uma arma para chantagear o cacique do PSD e fazê-lo mudar de ideia. Ironicamente, Moraes e seus colegas ministros ainda têm a audácia de dizer que o Brasil vive hoje em uma normalidade institucional e que o STF tem garantido a democracia.